Bom dia, irmãos queridos, neste sábado, dia 2 de julho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos de 14 a 17. Um tempo novo chegou. Um grande casamento está acontecendo. São as núpcias de Deus com a humanidade. O noivo é Jesus e a esposa somos nós. Deus quer casar com você, com a humanidade. Tanto muda a vida de uma moça quando casa e vai morar com o marido, assim muda a sua vida quando você começa a caminhar com Jesus, lado a lado. Vinho novo em odre novo, roupa nova, veste nova. Abraçar Jesus te torna novo por dentro e por fora. Hoje podemos parar e verificar como está indo esse nosso casamento com Jesus. Isso vale para todo mundo, casais ou consagrados. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós, os fariseus, praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior ainda. Também não se coloca vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam e o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo se coloca em odres novos, e assim os dois se conservam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vinho novo em odres novos. Como falamos no começo, o vinho representa a vida nova de Jesus em nós, o Espírito Santo que constrói por dentro o nosso homem novo. A nossa experiência viva com Jesus pode ser comparada a um casamento. Jesus não nos resgata e depois nos deixa e vai embora. Não acontece assim, não. Mas a finalidade do resgate é o matrimônio de Deus conosco, com você. Deus te resgata para casar com você, para casar comigo. Esta experiência de Deus que quer casar conosco iniciou com o primeiro resgate da história, a libertação do povo de Israel do Egito. Assim fala o livro do Deuteronômio. Porque porção do Senhor é o seu povo, Jacó é sua herança. Ele o encontrou em uma terra deserta, onde só havia lobos uivando na solidão. Ele o cercou e o criou, guardou-o como a pupila de seus olhos. Como uma águia, ele o tomou sobre suas asas. É claríssimo que depois do resgate da escravidão do Egito, Israel pertence a Deus como o marido pertence à esposa e a esposa pertence ao marido. Deus te resgata para casar com você. Assim continua o livro do Deuteronômio. Vistes o que fiz aos egípcios, e como vos tenho trazido sobre asas de águia para junto de mim. Agora, pois, se obedecerdes à minha voz e guardardes minha aliança, sereis o meu povo particular, segulá, entre todos os povos. Vós me sereis um reino de sacerdotes e uma nação consagrada. Os profetas não têm dúvidas, assim fala Jeremias. Lembro-me de tua afeição quando eras jovem, do teu amor de noivado,
no tempo em que me seguias no deserto, em uma terra vazia. Depois do Mar Vermelho, vieram os 40 anos do deserto, que é definido como um tempo de namoro. Era então Israel propriedade sagrada do Senhor. Este casamento com Deus, com cada um de nós, que as bodas de Caná expressam com clareza, exige uma vida totalmente nova. Cada um de nós precisa se decidir a sair da sua escravidão e não mais voltar para ela. Se decidir a viver na terra prometida, segundo as regras da terra prometida. Essa vida nova, este vinho novo, deve ser colocado em odres novos. Não há possibilidade nenhuma de acolher Jesus em nós e querer continuar com nossa vidinha de antes. Não há como ser templo do Espírito Santo no nosso coração e não no nosso corpo, por exemplo. Não há como juntar o diabo e a água benta. Não há como servir a dois senhores. Uma vez que você se converteu a Jesus e o acolheu totalmente em sua vida, você não é mais o mesmo. Você pertence a Deus, como um namorado pertence à namorada e vice-versa. Antes, você fazia coisas erradas sem pensar, mas agora a sua consciência te cobra e te acusa. Diante desse evangelho, vale a pena refletir como é o nosso comportamento. A minha vida é de verdade renovada? A minha paixão por Jesus se traduziu em vida? É muito perigoso manter vivo Jesus no coração e querer continuar com os vícios de antes, ou com os comportamentos de antes. Não dá para acender uma vela para Deus e outra para o encardido. Isso vai te rasgar por dentro, exatamente como quando se coloca vinho novo em odres velhos. Vai rasgar o odre e perder o vinho. Melhor seria não ter colocado nada. Mais uma vez, Jesus nos convida a sermos pessoas significativas, pessoas sérias e coerentes. Jesus nos ama imensamente. Tudo se dá a nós, mas também tudo pede de nós. Não é possível seguir Jesus mantendo os pés em duas canoas. Não é possível amar Jesus ficando em cima do muro. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou vai odiar o primeiro e amar o outro, ou aderir ao primeiro e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Jesus quer a exclusividade do nosso amor e da nossa vida. Ele quer que a nossa vida seja modelada no amor que Ele nos ensinou. Roupa nova em pessoas novas, hábitos novos para aqueles que foram resgatados dos velhos hábitos, dos vícios que os acorrentavam. Vinho novo em odres novos. Isso é o que Jesus pede. Precisamos colocar o pensamento de Deus, a seiva de Deus, o coração de Deus dentro do nosso coração. Não podemos viver com dois corações. Precisamos ser novos nas reações instintivas que temos. Precisamos ser novos nas nossas escolhas de vida, ser novos no nosso palavreado, ser novo no nosso ser. Sempre lembramos com uma certa dor e pena daquele irmão que estava em um dos nossos sítios há alguns anos e depois de uma briga com um outro, teve a coragem de dizer: "Irmão, eu estou convertido, mas o meu dedinho não." E mostrava o dedo com o qual apertava o gatilho na vida errada do passado. Você entende a ameaça? Você entende que nesse homem não houve conversão nenhuma? Deus não entrou na camada mais profunda do seu coração.
Eu estou convertido ou brinco com Deus? Faço teatro de conversão? Coloco uma veste nova, mas o velho homem ainda habita em mim e rasga tudo o que de bom faço. O mesmo acontece em outros campos. Precisamos nos perguntar: a vida de Deus está penetrando em mim? Irmãos, uma pedra pode ficar milênios no fundo do mar, mas ela nunca se deixa encharcar. Você pode quebrar esta pedra depois de 1 milhão de anos e você verá que por dentro ela está seca. O mesmo acontece a nós. Podemos morar 1000 anos em uma casa de acolhida sem nunca nos converter. Podemos fazer 1000 Yeshuás, 1000 Canás, 1000 Ruás, 1000 Efatás. Se não abrirmos o coração, ficaremos sempre como uma pedra seca no fundo do mar. De verdade, irmãos, é necessário escolher a conversão. É necessário escolher novos hábitos. É necessário abandonar os vícios de comportamentos errados. É necessário decidir em cortar com o pecado e com as ocasiões do pecado. Se eu fizer um Yeshua e voltando em casa, não queimar no fogo logo toda a roupa indecente, todos os vestidos decotados, colados, roupa curta, mini saia, eu não posso dizer que estou convertida. Se depois de um retiro eu não queimo, não anulo e travo todos os links pornográficos do celular, não posso dizer que sou convertido. Se eu não renunciar a toda música que me leva a pecar, a todo filme que me leva a pecar, eu não posso dizer que estou convertido. Ainda mais, não posso dizer que sou de Deus se não consigo renunciar à bebida, ao baseado, à farinha, ao crack, ao sexo desregrado, a toda a zoeira e loucura do mundão. Sobretudo se não consigo renunciar à mentira e à manipulação. Que Deus nos ilumine nesse campo. Não há como juntar Deus à mentira. Quem mente é filho do diabo. Jesus fala claro. Por isso Jesus diz: vinho novo em odres novos, vida nova em pessoas novas, ideias novas em cabeças novas, paixões novas em corações novos. Nunca poderemos dar uma mão a Jesus e a outra ao encardido. Precisamos fazer uma escolha na nossa vida, uma escolha consciente e clara. Vamos, portanto, parar um pouco e pensar: como é a minha vida? Sou uma pessoa coerente ou ainda estou dividido, fico em cima do muro? Vamos agora ler novamente esse trecho para deixar que o Espírito Santo fale no nosso coração. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós, os fariseus, praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior ainda. Também não se coloca vinho novo em odres velhos,
senão os odres se arrebentam e o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo se coloca em odres novos, e assim os dois se conservam. Podemos sublinhar as frases que mais nos tocam nessa manhã. Estamos prontos agora para escolher o propósito que norteia o nosso dia. Vamos dedicar mais um pouco de tempo para refletir bem em como colocaremos em prática o quanto nos propomos. Depois que Jesus te resgata, você pertence a Ele totalmente. Paz e alegria a todos. O nosso casamento com Deus é um amor exigente. Paz e alegria a todos.
Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, é resistir o pecado até o fim, e uma hora ele fugirá de mim. Preciso preservar os bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam os limites da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é o templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e andar com Deus. Na palavra vou fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas te conhecer, preciso viver a verdade revelada. Na palavra vou crucificar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu, de morrer pro mundo e viver pra Deus. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, é resistir o pecado até o fim, e uma hora ele fugirá de mim. Preciso preservar os bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam os limites da emoção. Lembrar que ele é o templo santo do Pai. Preciso ter a